Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente falou no vídeo anterior sobre a mensagem que Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Conforme sabemos, ele vinha enumerando um a um dos fatos acontecidos com Jesus Cristo. E ele terminou não porque estava programado o fim do seu sermão, da sua mensagem. Quando ele disse que todos os profetas testificam ou anunciaram que todos aqueles que nele crer recebem o perdão dos pecados. Note, até os profetas tinham anunciado esta verdade, que ela é parte preponderante do Evangelho. Isto é, anunciar as boas novas, dentro desse anúncio, mostrar o quê? A grande verdade de que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Lembrem que ele disse lá em João 5:24, em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, todo aquele que ouvir as minhas palavras, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, ele mesmo, como era comum, ele chamar a si a responsabilidade, ele mostra a parte principal do homem, a parte principal nossa, crer nele. Quando ele deu a ordem da evangelização, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ordem de Jesus: evangelizar. Mas, dentro desta evangelização, o que se deve dizer? Que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e que todo aquele que crer nele e for batizado será salvo. Então, esta é a parte em que Pedro estava mencionando na sua mensagem aos gentios. Tudo aquilo que ele tinha dito em relação a Jesus era totalmente estranho para os gentios, porque os judeus monopolizavam até ali o privilégio de se crer,
o privilégio de fazer parte da igreja do chamado de Deus. Mesmo que os profetas já tinham dito, por exemplo, o profeta Amós anunciou que no final dos dias, no final dos tempos, Deus iria tirar dentre os gentios um povo para o seu nome. Mas o povo, os cristãos, os discípulos, até ali não entendiam este mistério que ainda seria revelado. Deus vai tirar, dizia o profeta Amós, vai tirar dentre os gentios, isto é, dentre as nações, um povo para o seu nome. E aqui ele repete a verdade para os gentios, ele prega para os gentios, mas interessante o verso posterior. Enquanto Pedro ainda falava, veio o Espírito Santo sobre eles. E essa gente, agora cheia do Espírito Santo, mesmo sendo gentios, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. É lógico que Pedro deve ter ficado, além de maravilhado, ele ficou assustado. E aqueles auxiliares dele que o acompanharam, quem sabe fazia parte do conselho principal da igreja, ficaram maravilhados porque eles viram o Espírito Santo cair, veio sobre toda aquela gente e não tinha como negar, não era questão dessa pregação, desse ensino de muitos. Você é batizado com o Espírito Santo pela fé. Você apenas crê e recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Não, aquele povo, Pedro, os seus auxiliares não ficaram em dúvidas, porque eles viram e do mesmo modo que lá no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo veio como um cumprimento histórico, agora o Espírito Santo vem também sobre os gentios. Eles ficaram maravilhados com aquilo que estava acontecendo e, sabe, a conclusão que tiveram, eles disseram, olha, sobre os gentios também veio esta graça, sobre os gentios também aconteceu o que aconteceu conosco lá em Jerusalém. Concluindo, está agora o acontecimento, está confirmando o que Pedro havia dito no começo da mensagem. Deus não faz acepção de pessoas. No próximo vídeo nós iremos ver a conclusão, o resultado deste fenômeno que ele tem uma conotação histórica, mas tem também uma conotação na experiência
daquele povo, na nossa experiência com o Espírito Santo. Então, não deixe de ouvir, de ver, assistir o vídeo de amanhã. Fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.